Olá, você, meu irmão, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, nossos amigos aqui da página Estação da Luz Espírita. Queremos lembrar e agradecer a sua companhia e lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina. Por isso nós reunimos aqui esse acervo excepcional, os programas da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador, livros espíritas, livros suplementares, textos, entrevistas, palestras, etc., para que você encontre aqui na página Estação da Luz o melhor acervo possível que atenda às suas necessidades. E queremos lembrar que vamos reproduzir o programa número 80, Filosofia, Ciência e Moral, Marcel, o Menino, número 4, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilherme, na Web Rádio Estação da Luz, com Elielso Tavares nos trabalhos técnicos. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia a todos e todas que nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira, hoje é dia do programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje a nossa bancada está aqui composta por mim, Alexandre Santos, pela nossa irmã Cristina Buquerque, que já está aí entre nós,
pelo nosso irmão Elielson Tavares, que cuida de toda a parte, vamos dizer assim, tecnológica do programa, para que o programa possa chegar a todos os recantos do Brasil e do mundo. E a Web Rádio Estação da Luz avisa que tem festa no céu. Dona Minervina, do Centro Espírita Manuel de Nicodemos, de Natal, Rio Grande do Norte, voltou para o mundo espiritual. Dona Minervina, então, voltou. Aqui o nosso irmão Tavares nos lembra dessa grande trabalhadora espírita aqui da cidade de Natal, que retorna à pátria espiritual, com certeza, com a sensação do trabalho cumprido. Está aí a nossa irmã, Dona Minervina, grande trabalhadora da Seara Espírita. Nossas condolências para a família, nossa esperança de que a nossa irmã vai ser muito bem recebida no mundo espiritual. Então, nesse clima de despedida da nossa irmã e de festa por ela estar chegando ao mundo espiritual, forte, linda, como sempre, que nós iniciamos o programa de hoje, dizendo para todos que a Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, de movimentos espíritas pelo Brasil afora, e também de casas espíritas, como a Casa de Caridade Chico Xavier, a casa da qual trabalhamos eu, a nossa irmã Cristina, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que estão todos convidados a visitar. Logo passe esse período de restrições à locomoção, de restrições a reuniões, no estado do Rio Grande do Norte, nós estaremos voltando com todas as atividades físicas. Por enquanto, nós continuamos com as atividades online. Então, nós damos um bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela Web Rádio Estação da Luz. Iniciamos, então, mais um programa, Filosofia, Ciência e Moral, lembrando aos nossos ouvintes que, ao longo desses últimos programas, nós estamos trabalhando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, mais precisamente a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que traz vários exemplos de espíritos em várias condições espirituais diferentes. E hoje nós continuaremos estudando as expiações terrestres. Começamos na semana passada com a história de Marcel, o menino do quarto número 4, e hoje nós vamos continuar a história de Marcel, o menino do quarto número 4, que já já a gente retoma para todos vocês. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa irmã Cristina, para ela dar as boas-vindas dela. Seja bem-vinda, Cristina. Bom dia, querida. Bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos ouvem e assistem aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nesse programa maravilhoso, nessa manhã maravilhosa que tem um sol brilhando lá fora, uma nova oportunidade de vida para todos e de muita saúde. E queremos iniciar esse programa com muita paz. Que assim seja. E é isso, Alexandre. Obrigado, minha irmã Cristina. Cristina, eu vou fazer aqui a leitura preparatória do nosso programa de hoje, do livro Fonte Viva, Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a sua lição de número 41, Na Senda Escabrosa. Traz aqui um pequeno trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 5, em que Paulo diz o seguinte: nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13, 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas
e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Eita, que mensagem maravilhosa que Emmanuel nos traz a partir do livro Fonte Viva, para que a gente possa ter esse primeiro contato com as palavras de vida eterna que vem do alto. Cristina, você pode fazer a prece inicial, minha querida? Posso. Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais uma oportunidade de vida nesse dia de hoje, nesse orbe terrestre, agradecer pela família, pela saúde, pelo trabalho, agradecer infinitamente por tudo, Pai, e te rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Te rogamos também pela paz no mundo, pela paz no coração dos homens, e que essa manhã, nesse sol que nos clareia, que nos alumia, possa essa luz adentrar o coração de todos os nossos irmãos que estão conosco nessa caminhada, e possa, Deus, essa luz trazer claridade, não só de luz, mas de pensamento e de entendimento ao coração de todos aqui neste orbe terrestre. Em teu nome, em nome de Jesus, queremos dar início ao trabalho de hoje com muita paz. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Depois dessa prece maravilhosa em que pedimos a autorização ao alto para iniciar o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, eu vou fazer aqui uma pequena leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos. Nós vamos encontrar aqui uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que nos trouxe essa mensagem em Paris, em 1863, intitulada O Mal e o Remédio. O Mal e o Remédio. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor,
senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis pelo espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo, da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. No auge de nossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor. O anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs a seu lado o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Esse é o Evangelho, meus irmãos e irmãs, da manhã de hoje, que serve para nos clarear um pouquinho sobre, inclusive, o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que vamos continuar a tratar. Então, só para lembrar, minha amiga Cristina, os nossos irmãos e irmãs, nós estamos
mais uma vez lembrando, estudando a segunda parte do livro Céu e Inferno. Estamos estudando o seu capítulo 8, segunda parte do livro do Céu e Inferno, capítulo 8, que trata sobre as expiações terrestres. Falamos no programa passado, Cristina, que expiações terrestres são, na verdade, né, angústias, dores, lutas, dificuldades que a gente enfrenta, limpando o nosso passado das iniquidades, dos erros, dos males que a gente saiu distribuindo por aí. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente se reorganiza, se reequilibra, a gente recomeça a luta e, recomeçando essa luta, a gente vai recapitulando aquilo que a gente fez em vidas anteriores através de expiações que vão nos fazer pagar os nossos pecados em vidas anteriores, ou seja, os nossos erros e desacertos em vidas anteriores. Então, é isso que nós estamos estudando, Cristina. E dentro desse tema, desculpem, nós escolhemos aqui uma primeira história trazida por Kardec para a gente analisar as expiações terrestres, que é a história do menino Marcel, o menino que ficou conhecido como menino do número 4, do quarto número 4. Na verdade, Marcel era um adolescente, um jovem, uma criança, na verdade, tinha por volta de 10 anos de idade, quando foi e já vinha acometido de doença congênita, né, de nascimento. Essa doença lhe infligia enormes sofrimentos. Para você ter uma ideia, a descrição que Allan Kardec faz do caso dele, diz que, inclusive, a perna do menino, né, se enroscava pelo pescoço, né, era uma deformidade tão grande que ele tinha no corpo que a perna dele se enroscava pelo pescoço, para vocês terem uma ideia. Então, diante desses sofrimentos atrozes, nós vimos no programa passado que esse menino ele foi internado pela sua família em um hospital, né, lá em Paris, e lá no hospital ele ficou como que abandonado pela família que mal ia visitá-lo, né, sofrendo as agruras do final da vida nesse hospital. Um médico, né, se condoeu com ele, um médico se admirou pela sua enorme inteligência e pela sua enorme resignação diante da vida, né, e ajudou ele no finalzinho da vida dele, dando para ele os medicamentos que aliviavam o sofrimento, faziam ele dormir, né, e esse médico foi o grande companheiro dele no finalzinho da vida dessa criaturinha, né, que veio ao mundo para expiar os seus erros do passado. E aí, Cristina, nós ficamos a partir desse programa, minha querida, falar sobre as instruções do Guia do Médium, que trouxe, depois da comunicação desse espírito, né? Esse espírito, na verdade, enquanto encarnado, ele desencarnou jovem. Esse jovem que estava lá no quarto número 4, né, abandonado lá pela família, assistido pelo médico amigo, né, ele passou pouco tempo internado porque ele desencarnou jovem, ele desencarnou ainda criança, né, e logo depois ele foi evocado por Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Kardec, querendo estudar exatamente as expiações terrenas, sabendo da história desse rapaz, evocou ele depois da sua desencarnação. E aí, Cristina, eu queria só fazer aqui uma leitura. Você falou isso, que ia fazer a leitura do caso. Da comunicação, né? Isso. Pronto. Aí eu queria fazer aqui o seguinte, olha. Kardec diz aqui o seguinte para a gente. Dentro do capítulo 8. Os últimos pensamentos desta criança. A nossa irmã Giltere está aí, ó. Bom dia, chegando de plantão, mas vim aqui participar desse estudo. Valeu, Gil. Obrigado, querida, pela sua audiência. Estamos juntos. Então, diz aqui Allan Kardec. Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação em 1863, tá bom? Então, em 1863, evocado pela equipe de médiuns lá de Allan Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
é o espírito de Marcel, aquele menino que vinha sofrendo, né? Os últimos momentos da sua vida num hospital, abandonado pela família, acolhido pelo médico que estava ali assistindo, que sofria uma deformidade no corpo tão grande que a perna se enroscava pelo pescoço. Essa criança que sentia dores terríveis e que, ao longo do seu sofrimento, pedia ao médico que lhe desse remédio para dormir, para não perturbar os outros doentes. Ele não queria nem perturbar os outros doentes. Ele volta em espírito, depois de desencarnado, e dá essa mensagem. Aí a mensagem é a seguinte, ó. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Quando o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuportável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mesclados com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o lugar por esta noite. Esse espírito, gente, que ele fala aí que cedeu o lugar para ele por essa noite, foi nada mais, nada menos que o espírito de Santo Agostinho, viu? Que depois vai comentar sobre o caso. Aí, continuando aqui a mensagem dele. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Antes da gente falar sobre esse comentário dele, eu vou continuar aqui, porque a mensagem é curta, vai acabar já já, para que a gente possa falar sobre tudo. Aí Kardec faz a pergunta. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Aí ele diz, ó, não seriam uma expiação direta. Não seriam uma expiação direta. Mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos. Fora o fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis, e fui eu quem as solicitou, para terminar a minha depuração. Adeus, meus amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcelo. Então, Cristina, é diante desta comunicação que nós vamos iniciar o nosso programa de hoje. Porque o programa passado, a gente centrou muito no sofrimento dele. No sofrimento dele,
na altivez do espírito dele diante do sofrimento. E nas preparações aqui para o programa de hoje, a gente leu aqui uma mensagem do Espírito Santo Agostinho que nos fala sobre o bem e o mal sofrer. Aliás, nos fala sobre o mal e o remédio. O mal e o remédio. E ele diz que o mal nós encontraremos no mundo, porque esse mundo é de provas e expiações, a gente vai encontrar provas e expiações que vão nos trazer muitas dificuldades, mas o remédio para isso, segundo Santo Agostinho, é a fé em Deus, a fé no futuro. Então, este espírito, ele veio para exemplificar, primeiro, que o sofrimento com Deus é um sofrimento suportável, seja ele qual for, sempre suportável, por mais que pareça ser insuportável, ele vai ser um sofrimento sempre suportável, se a gente tiver Deus nos sustentando, e para isso é necessário fé em Deus, fé na sua misericórdia, fé na sua providência e fé na vida futura, Cristina. É com você, querida. Sim, certamente, aqui a fé em Deus, ela nos dá o suporte maior para que a gente possa vencer qualquer dificuldade. E aqui no texto, onde você leu, já na mensagem final, ele diz, por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, ao qual me confiou muitas missões. A última, inclusive, que ele fala, e fui eu que as solicitou para terminar a minha depuração. Então, muitas vezes a gente se pergunta, as pessoas que não têm ainda o conhecimento com relação ao espiritismo, com relação à doutrina, podem se perguntar com relação a como é que uma criança nasce com uma doença que a medicina chama de congênita, Porque foi formada, a criança já trouxe essa deformidade, essa doença. Mas nós, a grosso modo, nós chamamos doença de nascença, nasceu com essa doença, com esse problema. E muitas vezes a gente se pergunta, mas como é que isso pode acontecer? Por que isso acontece? E por não termos um conhecimento mais apurado com relação a essa situação. E a gente sabe, através do espiritismo hoje, que as doenças, as que tiram as possibilidades de trabalho, e as congênitas, que é as de nascença, têm origem na escolha que a gente realiza antes da reencarnação, antes de estarmos aqui. E no Livro dos Espíritos, na questão 258, ela fala exatamente sobre isso. A escolha das provas é o título. E ela diz o seguinte: no estado errante, quer dizer, quando nós não estamos encarnados, e antes de começar a nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E a resposta dos espíritos a Kardec é: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente vê que não é uma imposição, não é um acontecimento, não é um acaso, e sim como nós que pedimos, como nós que solicitamos, imploramos a Deus essa oportunidade para aqui estar. E a comprovação está aqui na fala do Marcel, onde ele diz: e fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Então, a gente vê que uma coisa complementa a outra, que ele escolheu, ele pediu, ele solicitou essa situação para poder concluir, vamos dizer assim, essa etapa de sua depuração, de sua melhora espiritual, para que ele pudesse avançar. E também ainda na questão 264 do Livro dos Espíritos, que eu marquei, que eu achei bem interessante, a pergunta de Kardec: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E a resposta é: ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las,
e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem assim mesmo uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Então, ele escolheu a prova da doença, da deformidade, para passar por ela. Mas existem outros meios também de você escolher outros tipos de provas, mas que, com tudo isso, o seu espírito esteja submetido ao sacrifício, que você tenha que vencer toda essa situação. Então, ele escolheu dessa forma. E eu acho que nós temos perguntas, né? Aí eu acho que foi colocado que tem perguntas no ar. Isso, minha querida, tem perguntas já no ar dos nossos ouvintes. Vamos pedir aí para o nosso querido Tavares colocar. Olha aí, o ensinamento de hoje de aceitação, que ligações podemos fazer com os dias atuais, onde tudo, em vez de aceitação, é de revolta com tudo e todos, como se Jesus não estivesse no controle e Deus no comando. Essa pergunta ela é muito boa, viu? É de Cícero Batista, lá de Mossoró, do centro de Mossoró. Cícero, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, Cícero. Muito obrigado pela sua interação, pela sua pergunta. É sempre muito importante a gente falar sobre tirar as dúvidas que vocês trazem aqui, porque a gente vai contextualizando tudo que a gente está aprendendo aqui com os fatos da nossa vida real, né? Então, o Cícero fala da revolta que toma hoje as pessoas que sofrem no mundo, né? Hoje a gente vê muita gente que sofre, ao invés de se resignar, ao invés de vamos dizer assim, encarar o sofrimento de uma outra forma, se revoltam, né? Querem se livrar do sofrimento a golpe de reclamações eternas, né? Então é isso, o que a gente precisa compreender e que os espíritos sempre vêm nos mostrar é que o seguinte, o mundo em que nós estamos, e aí é preciso a gente reportar mais uma vez o evangelho inicial que foi feito hoje, antes da gente começar o trabalho, né? Onde o Santo Agostinho, trazendo a mensagem do mal e o remédio, ele vem nos dizer que o mundo está cheio de aflições. E realmente, Jesus já nos dizia isso, né? No mundo passarás aflições, né? Ou seja, este mundo, por enquanto, meu amigo ouvinte, ele é um mundo difícil, onde nós vamos encontrar aqui, sempre que for necessário, nós vamos encontrar as provas e as expiações nos conduzindo ao caminho do bem. Então, para que existem provas no mundo? Para que existem expiações no mundo? É para, diante das dificuldades, do sofrimento, dos desafios, a gente ir fortalecendo a lei de Deus dentro de nós, a gente ir compreendendo melhor a lei de Deus, a gente ir trilhando o caminho que conduz a Deus, e para isso a gente tem que um dia parar de reclamar dos reveses que a vida nos traz. Um dia a gente tem que parar de reclamar dos sofrimentos que a vida nos presenteou. Por quê? Porque a gente começa a aprender, a partir da doutrina espírita e também de outras doutrinas religiosas, que o sofrimento, quando ele é visto pela criatura como algo que serve para lhe ajudar na caminhada, a criatura passa a olhar o sofrimento de outra maneira. Então, o nosso desafio, meu amigo Cícero, que mandou aí essa pergunta, é justamente o de mostrar para as criaturas, através da doutrina espírita, que nós não sofremos à toa, que tem um motivo para esse sofrimento. E, a partir daí, fazer com que a criatura raciocine sobre isso. Cristina nos trouxe aí informações muito importantes sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita nos dizendo, por exemplo, que o sofrimento a que a gente está submetido aqui, o gênero de provas a que nós estamos submetidos neste mundo, nós já sabíamos e nós já tínhamos noção do que nós iríamos encontrar. Por quê? Porque no intervalo entre uma encarnação e outra, Cícero, quando a gente desencarna, por exemplo, desta encarnação atual, no mundo espiritual, a gente já vai começar a se preparar para a próxima encarnação, que pode durar muitos anos, de uma para outra.
né? E durante esse período, o espírito não fica parado esperando, né, o juízo final, como muitos dizem. Não, o espírito fica atuando a seu próprio favor, observando a sua caminhada, a sua trajetória e já projetando para o futuro quais são os desafios que mais ele necessita naquele momento. Então, quando o Espiritismo diz para a gente, Cristina, Cícero e todos os ouvintes, meu amigo Tavares que está aí conosco, quando o Espiritismo diz que a gente escolhe o gênero de provas, isso não quer dizer que a gente escolhe todos os detalhes da nossa vida, não, do mundo espiritual. Eu vou sofrer uma queda e quebrar a perna quando eu tiver tantos anos. Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente escolhe o gênero de provas. Ou seja, a generalidade de coisas a que nós estaremos submetidos, porque nós reconhecemos no mundo espiritual que em certos pontos da nossa evolução nós estamos falhando. Então a gente escolhe o gênero de prova que vai justamente trabalhar aquela nossa falha. Por exemplo, se eu desencarno e eu percebo que o grande problema meu nesta encarnação, por exemplo, foi o egoísmo, eu vou no mundo espiritual me preparar para a próxima existência, já tentando me colocar no mundo dentro de um gênero de provas que vai trabalhar o meu egoísmo, né? Que vai trabalhar o meu egoísmo. Por exemplo, eu posso vir abastado, cheio de dinheiro. E isso é uma prova para o meu egoísmo, né? Se eu antes ponderei, observei, raciocinei bastante sobre o meu egoísmo, eu vou vir agora provar que eu aprendi, né? Eu vou vir agora provar que eu realmente vou resistir a esse egoísmo e que eu vou vencê-lo. Aí eu peço gêneros de prova que possam trabalhar isso em mim, né? Se eu, por exemplo, errei muito nas minhas últimas encarnações no campo da criminalidade, né, cometi crimes, fui preso, dei trabalho à justiça, né, entre uma encarnação ou outra, eu vou perceber isso, vou ver essa falha em mim e vou pedir a Deus, por exemplo, que eu nasça no meio, né, de criminosos. Olha só, para quê? Para que eu possa provar que eu consegui, né, aprender o suficiente que esse caminho não é certo. E mesmo diante de uma família de criminosos, por exemplo, eu vou resistir àquilo e eu vou provar que é possível seguir um caminho diferente. Então é assim que a gente vai escolhendo as coisas. Mas aí, quando a gente vem para o mundo, meu amigo Cícero, a gente esquece do que a gente escolheu, que Deus nos impõe o esquecimento. Isso é bom para nós, porque nos dá a garantia de que a gente é que vai ter méritos pelo que a gente faz. E aí é quando surgem as reclamações e as revoltas, meu amigo Cícero. Esquecidos do que nós prometemos e do que nós projetamos para a nossa encarnação, vindos aqui diante das dificuldades da prova e da expiação, a gente sucumbe e a gente se revolta e bota a culpa em Deus, né? Deus é o que é menos culpado dessa história toda. Somos nós que construímos esse gênero de coisas para a gente. Então, é por isso que a doutrina espírita, Cristina, vem dizer: não reclame. Você está com essas provas em frente de cabeça erguida, né? Tenha fé, resignação, paciência, que lá na frente você vai receber a recompensa. Cristina, é com você, querida. Isso mesmo. Então, ainda complementando aí a resposta ao nosso amigo, né, Cícero, que fez a pergunta, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e tantos os problemas que vão acontecendo no dia a dia, que a gente se cega, a gente nos cegamos à vontade de Deus, ao poder de Deus. Mas quando a gente diz Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus tudo pode. Então, a gente lembra daquela passagem onde diz que não cai uma única folha que não seja da vontade de Deus. E uma vez, e a gente deve confiar nisso, que Deus está no comando, que Deus sabe tudo, que é da vontade e da permissão de Deus que as coisas aconteçam dessa forma. E eu estava no centro uma vez e teve uma comunicação de um espírito que eu nunca esqueci e que eu sempre utilizo nas minhas reflexões. E o Espírito dizia: quando Deus determina, quando Deus assim coloca para que aconteça,
Não adianta você se revoltar, você se desesperar. Você pode gritar, rasgar a sua boca. Ele disse com essas palavras. Você pode rasgar a sua boca de gritar e se desesperar e pedir, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. E não é porque Deus lhe abandonou ou que Deus virou as costas para você. É porque você precisa passar por isso, você precisa vencer essa dificuldade. E que a gente tenha essa coragem de enfrentar a dificuldade quando ela chegar. Coloque o seu pensamento no alto, peça orientação a Deus, peça que Deus abra sua mente e seu coração para que você possa enxergar e compreender além das aparências, além daquilo que se apresenta para você. Então, se a gente tiver essa fé, voltar nossa fé para Deus, tudo vai acontecer. E como também diz o Evangelho, tudo passa, tudo vai passar, e amanhã será um novo dia. E a gente tem que viver nessa esperança, porque se aqui estamos, é porque precisamos vencer as nossas dificuldades, que não são pequenas. E muitas vezes a gente implorou por elas. Como disse Alexandre, chegamos aqui e nos esquecemos do trato que fizemos lá em cima. Não é isso, Alexandre? É isso, minha querida irmã Cristina. Se nós tivermos mais perguntas no ar, eu vou pedir a Tavares aí para colocar para nós. Pronto, aqui, ó, de João Pessoa, Zusa Pacheco, do bairro dos Estados, em João Pessoa, Paraíba. Ele faz o seguinte questionamento. Nessas desencarnações coletivas que assolam a humanidade, vocês já receberam mensagens das vítimas da Covid? Vocês já receberam mensagem das vítimas da Covid? Deixa eu só começar aqui a responder essa pergunta do nosso irmão, dizendo o seguinte: nós estamos vivenciando, né, o momento de um flagelo destruidor. É aquilo que o livro dos Espíritos chama de flagelo destruidor. Que Kardec, questionando os espíritos superiores sobre esses flagelos destruidores, eles acabam dizendo, na verdade, não são flagelos destruidores, são flagelos renovadores, né? De tempos em tempos, Deus permite uma renovação muito grande, né, nas estruturas aqui da Terra. E ele se vale disso através desses flagelos. Então, os flagelos destruidores, como, por exemplo, esse momento que a gente vive de pandemia hoje, são momentos em que provas coletivas, expiações coletivas, elas entram em ação, né? E coletivamente a gente vai resgatando débitos do passado, coletivamente a gente vai, né, sendo provado, e isso vai trazendo um progresso maior para a humanidade, tá? Então, a Covid-19 não é nada mais, nada menos que um desses estágios, um desses períodos. De tempos em tempos isso existe no mundo, gente. São cataclismos, são problemas, vamos dizer assim, de ordem natural, né? Um tsunami, um terremoto, que trazem sofrimentos coletivos, né? E dessa vez foi uma epidemia, né? Que na verdade não é nem uma epidemia, é mais grave ainda, é uma pandemia, porque atinge todos os países do planeta, todas as criaturas do planeta ao mesmo tempo. Então, esses são momentos de renovação, meu irmão. Meu irmão Zusa Pacheco. São momentos de renovação que a Terra necessita passar, né? Essas renovações trazem muitos progressos. Um deles é visível. Por exemplo, a ciência já está aprendendo a fazer vacina mais rapidamente. Pode ter certeza que todo esse flagelo destruidor trouxe como uma das principais, vamos dizer assim, evoluções para a humanidade essa. A medicina aprendendo a capacidade de criar vacinas mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, vai saindo, destruindo muitas famílias. Esse flagelo destruidor vai cortando expectativas de vida, e isso e aquilo. Aí vem a pergunta do nosso irmão. Nessas desencarnações coletivas que assolam a humanidade,
Vocês já receberam mensagens de vítimas da Covid? Claro, meu irmão. Muitas vítimas da Covid estão se comunicando pelos centros espíritas do Brasil afora, trazendo as suas impressões, trazendo as suas afirmações, trazendo as suas... E aí continua a pergunta de Pacheco, ó, que afirmaram que já era hora de ir. Exatamente, muitas dessas comunicações os irmãos dizem, né? Não precisa chorar por mim, porque já era a minha hora, né? Era chegado o meu momento. Se não fosse assim, ia ser de outra maneira, ia ser de outra forma, mas eu tinha que voltar. Por quê? Porque são, na verdade, exemplos daquilo que a gente está vendo, daquilo que o Espiritismo nos ensinou. Que os espíritos vêm para cá já com uma ideia do que vai acontecer com eles. Então, muitos voltam para se comunicar. E aí eu queria aproveitar, viu, Cristina, para passar para você e dizer o seguinte, já passando a bola para você da seguinte maneira. O espírito Marcel, quando veio se comunicar, e aí eu vou fazer o link com essa pergunta aí de Zusa Pacheco. O espírito, ele vem e nos diz, ó, minha missão é de consolar e não de instruir. Tá vendo aí? Então ele veio não para ensinar ninguém, mas para consolar as pessoas a partir do exemplo deles. Então, muitos desses espíritos que se foram pela Covid, que voltam e se comunicam e falam da sua condição, eles vêm para consolar outras famílias que vão passar pela mesma coisa, consolar outras pessoas que vão passar pela mesma situação. E aí eu passo a palavra para a Cristina continuar. Sim. Essas reuniões que aconteciam, né, esses encontros na Sociedade Espírita, eles estavam buscando instrução, né, com relação, através das comunicações, eles buscavam o conhecimento, a instrução de como as coisas aconteciam, de como poderia acontecer, qual era a situação dos espíritos, os sofredores, como a gente vê na segunda parte do livro, os sofredores, os suicidas, os arrependidos, os duros de coração, os resistentes. E nessa situação do Marcel, ele coloca que ele se comunicou, colocou a sua situação, mas ele não estava ali ele não era um espírito com esse intuito de instruir, e sim de consolar. A tarefa dele era de consolar. Então, ele deu essa comunicação, teve essa oportunidade, mas a tarefa dele era outra, era de sensibilizar os corações, era de mostrar que diante da dificuldade a gente tem que ter paciência, a gente tem que acreditar que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar e que tudo vai dar certo no final. Então, essa foi a fala dele, a explicação dele com relação a isso, que não era as reuniões que aconteciam, aquelas reuniões, era no intuito de buscar instrução, de saber o que era que se passava com os espíritos. E ele contou, de fato, o que se passava com ele, o que se passou com ele, mas que o papel dele não era de orientar, de instruir, e sim de consolar os corações. É isso. E assim como ele, né, Cristina, muitos espíritos vêm se comunicar conosco nos centros espíritas com essa missão de consolar. Né? Essa é uma forma maravilhosa dos espíritos na erraticidade, né, praticarem a caridade. Né? Eu vou contar minha história porque outros estão sofrendo como eu, outros estão passando pela mesma situação que eu, então eu conto minha história para consolar, para trazer consolação. Né? Isso é muito bonito na doutrina espírita. E aí, minha irmã Cristina, nós estamos aqui a 10 minutos do final do programa. Eu queria perguntar a Tavares se tem mais algum complemento, alguma pergunta dos nossos ouvintes. Aqui, ó, Hugo Abreu, de Afogados, Recife, Pernambuco. Ele diz aqui, ó, ou então que foram antes do tempo devido a erros de médicos e de autoridades? Essa pergunta de Hugo é muito boa, Cristina. É muito boa. Porque, assim, Jesus, ele dizia uma coisa muito interessante. Jesus dizia o seguinte, que no mundo
há de haver escândalos no mundo. Há de haver escândalo. Por quê? Porque Jesus tinha a compreensão de que o mundo vivia um momento de provas e expiações. E quando o mundo está na condição de um mundo de provas e expiações, muitos escândalos, que são as provas e as expiações, vão aparecer, né? Mas Jesus dizia uma coisa interessante: mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ou seja, exatamente, ou seja, aquilo vai acontecer com aquele espírito. Mas aqueles que causam as condições para que isso aconteça são também responsabilizados pelo que fazem. Então, a pergunta do nosso irmão foi muito interessante. A pergunta do nosso irmão que fala sobre os erros de médicos e de autoridades, né? Do nosso irmão Hugo Abreu, que fala dos erros de médicos e de autoridades. Se diante de um erro médico alguém desencarna e volta para o mundo espiritual, né, mais cedo, gente, pode ter certeza que aquilo estava previsto, ele ia voltar mais cedo. Se não fosse daquele erro médico, ia ser de outra coisa. Mas acabou sendo daquele erro médico. Então, aquele médico que errou, ele teve responsabilidade sobre o destino daquele espírito. Mesmo que aquilo já estivesse, né, no plano reencarnacional daquele espírito. Mas aquele por quem veio o sofrimento dele também vai ser responsabilizado. E aí Deus, na sua justiça, vai levar em conta as intenções, vai levar em conta tudo isso. Se foi um erro médico, provavelmente não teve intenção, né? Mas teve uma negligência, uma imprudência, alguma coisa que precisa ser reparada, de qualquer forma. Não de forma tão grave, mas de forma importante, que é para a pessoa poder entender que no exercício de uma profissão ele precisa ter cuidado, principalmente quando é um médico, né? E aí, Cristina, eu queria pegar aqui uma outra parte que ele fala, os erros das autoridades. Lembrem-se de uma coisa, meus irmãos e irmãs. Todos nós que estamos neste planeta, passando por experiências de reencarnação, somos imperfeitos. Os nossos governantes também são imperfeitos. A gente vai ver a imperfeição deles muitas vezes nas suas ações, nos seus atos. E os seus atos governamentais são atos que atingem muitas pessoas. Então, da mesma forma que um médico que erra é responsável por aquilo que acontece com o seu paciente, uma autoridade que erra, né, na tomada de decisões públicas e administrativas, ele vai acabar respondendo também por aquilo que faz. E essas autoridades, quando elas vêm reparar esses erros, elas vêm reparar coletivamente. Por quê? Porque ela determina sofrimento coletivo. Então, ela vai reparar isso coletivamente. E, às vezes, aparecem como o quê? Às vezes, aparecem como presidente de um centro espírita. Às vezes, aparece como um bispo, como um papa, como um padre. Às vezes, aparece como um pastor evangélico. Olha a missão coletiva de quem um dia, né, foi responsável pelo sofrimento coletivo e agora vai ser responsável pelo resgate coletivo. Já temos perguntas no ar, mas eu acho que Cristina quer comentar alguma coisa sobre essa. Isso que você estava falando é o que realmente complementa a questão 264, em quem diz que é também uma prova, né, que está no poder, que está as autoridades, como ele citou, é uma das provas, né, que ele pode ter escolhido, é a prova do poder. E aqui na questão 264 diz que é uma muito mais perigosa pelo abuso e mau emprego que deles podem fazer. Então, é isso, exatamente isso que Alexandre estava falando. Essas autoridades que estão no poder e que têm a possibilidade de fazer de uma forma diferente e não está fazendo, está usando o poder de uma forma negativa, né? Então, as consequências virão no futuro, a cada um de acordo com as suas obras, como a gente já conhece. E a pergunta que nós temos aqui é outra pergunta? Não, é a mesma pergunta? É a mesma pergunta. Com relação o médico e a autoridade terrena tem mais poder do que o médico Jesus e sua máxima autoridade? Vou repetir a pergunta. Com relação à pergunta anterior, então, o médico e a autoridade terrena tem mais poder do que o médico Jesus e sua máxima autoridade? Não.
Com certeza não é Zusa. Deus está sempre no comando, Deus tudo pode, é o Senhor de todas as coisas. Nós é que não compreendemos de que forma as coisas acontecem, e muitas vezes fazemos esse julgamento, ou muitas vezes a gente se desespera na hora da aflição, na hora do problema, e desconhece realmente o poder de Deus sobre isso, mas que a gente tenha certeza que, como eu já falei aqui, não cai uma única folha que não seja da vontade de Deus. Então, com certeza, os médicos da terra nunca terão mais poder do que Deus, assim porque senão Deus não seria Deus. Se o poder dele pudesse... Pode ir, Cristina, pode falar. Deus não seria Deus se alguém pudesse ter um poder maior que o seu, pudesse ter decisões maiores que as suas. Então, Deus não seria Deus. É isso. Exatamente, Cristina. E a resposta da pergunta do colega que você deu aí, muito boa, nos faz lembrar que, na verdade, tudo isso que acontece é com permissão de Deus, né? Deus permite que aconteça porque ele entende que isso é necessário para as experiências das pessoas, né? Cada um com sua experiência é necessário passar por aquilo. Então, é o seguinte, o médico que erra, a autoridade que erra, na verdade, está fazendo pelo seu livre-arbítrio, né? Mas com a permissão de Deus, porque isso é necessário acontecer. Mas um dia Deus vai chamá-los às contas. E eles vão ter que, com certeza, também... eles vão ter que, com certeza, também reparar os males que fizeram. E aí eu queria chamar, nesse instante final, nós estamos aqui se encaminhando para o final, eu queria chamar a Tavares aí para fazer a divulgação, meu amigo. Falta você fazer a divulgação da nossa rádio, Web Rádio Estação da Luz. Fica à vontade, Tavares. Muito obrigado, amigo. Se vocês quiserem mais 10 minutinhos para continuar no tema, que está muito bom, mas fique à vontade, né? Eu quero começar aqui, meu amigo Alexandre e Cristiano, parabenizando pelo estudo de hoje, principalmente porque vocês voltaram para o Marcel, achei muito interessante, é muito vigoroso, principalmente nesses momentos atuais. E aí eu quero falar mais uma vez da minha amiga Minervina, dona Minervina, era uma mulher maravilhosa e foi lá que ela me deu um rumo, porque foi lá que o Espírito disse assim, caba sem vergonha, desculpa a expressão, vá trabalhar que já está na hora, você está enganando a gente de novo. Tomei um susto tão grande que perdi o rumo de casa e encontrei o rumo do centro, graças a Deus, mas foi lá. Então eu tenho esse preito de gratidão com a minha amiga Minervina e toda a sua trupe que lá trabalham há mais de 70 anos, porque 71 anos da Casa Manuel Nicodemos, 80 anos de trabalho e 96 anos de vida. É um exemplo maravilhoso. Eu quero falar, antes da programação, da minha amiga Sandra Borba Pereira. E Pereira, por causa do Assis Pereira, seu esposo, ela vai lançar agora, em julho, mais um livro, Perguntas que Jesus nos fez, né? Então, é mais um livro da professora Sandra Borba, ou da minha amiga, da nossa amiga Sandra Borba. Mas hoje, meu amigo Alexandre e Cristina e ouvintes, nós iniciamos às 7 horas da manhã com o programa Estudo Aprofundado do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. O tema hoje foi Colônia Maria de Nazaré, com a nossa turma lá do CELD, com a Helena, com a Sueli, com a Amália, a Rosângela. A Ruth hoje também trabalhou, a Rita, né, na parte do PowerPoint. Estamos agora trabalhando Ciência, Filosofia e Moral, Marcel Menino, número 4, dentro do tema livro Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, Espíritos em Expiação Terrena. Alexandre, Cristina e o Guilherme fazem esse programa. A partir das 18 horas, nós vamos para a Rádio Rio de Janeiro, a AM 1400, nessa parceria com a Web Rádio, e aí chegará a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, que vão fazer o programa Missionários da Luz, o estudo sobre o livro Missionários da Luz. A partir das 19 horas, o Estação da Luz 21 anos no ar, com o Mário Mazei.
Ele é lá do Centro Espírita Joana de Anjos e da Web Rádio Sementes da Boa Nova. E ele vem lançar aqui no nosso programa o seu mais novo livro sobre o Império do Sol, dele e do Metelo, o espírito que coordena esse trabalho de psicografia do nosso irmão Mário. E no final da noite, nós vamos para Juazeiro do Norte, no Ceará, falar com Gonçalo Queiroz, no programa O Evangelho por Emmanuel. Ele vai trazer hoje a paz. Amanhã, cedinho, 8 horas, o programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, com Helenice Cavalcante, tendo como convidada a Bianca Nascimento, né, de Socorro, toda a Rio de Socorro. E a Bianca, para vocês terem ideia, ela é psicóloga, ela está na linha de frente, justamente daquelas pessoas que estão aí desencarnando devido à Covid, e ela vai falar sobre doação de órgãos e espiritismo, isso às 8 horas da manhã. Porque logo em seguida, a partir das 9h30, nós teremos o programa Bem-Estar, Energia do Bem-Estar, com o Davidson Borges, de São Paulo, convidando o Denilson Alves, também de São Paulo. Eles vão falar sobre as instruções da espiritualidade, sobre a alimentação do futuro. Isso na quinta-feira, 9 horas, 9h30 da manhã. Porque na quinta-feira, às 15 horas aqui no Brasil, 20 horas na França, nós teremos com o Livramento dos Santos, de Poitiers, na França, e Gerard Marcel, também de Poitiers, na França, o nosso programa em francês. Ele é totalmente em francês. Lembrando que na terça-feira, nós temos também um programa às 18 horas, também totalmente em japonês, com o nosso irmão Tomou Sumi. E aí, nós vamos por um momento maravilhoso dentro do programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar, com a Aline Daniela. Ela é aqui de Natal. Ela é idealizadora do projeto Motivar, quase que não sai. Motivar, aqui de Ponta Negra. Ela é surfista, né, campeã mundial, e depois disso ela começou a trabalhar ali dentro de Ponta Negra, justamente esse projeto Motivar. E aí ela foi englobada pelo grande projeto Gerando Falcões, né, que é do nosso irmão Jair, né, Edu Lira, lá de São Paulo, e depois vai estar aqui com a gente no programa, com todo mundo que faz Gerando Falcões. É bom que vocês dêem uma olhadinha, que projeto maravilhoso é esse do Gerando Falcões. É só ir lá na internet e ver que é uma coisa fora do comum. A proposta dele é arrebatadora, é eliminar, não é eliminar não, é trazer a favela para o museu, que um dia a favela vai ser apenas uma coisa que está no museu como um passado remoto. A partir das 21 horas, nós teremos o Quinteto Fantástico do Rio de Janeiro, dentro do programa Mergulhando no Pensamento do Leão Denis, o livro Joana d'Arc, a médio, com Nilceia, o Luiz, a Terezinha, a Valéria e o Paulo. E no final da noite, Jimmy Jones, de Piracicaba, São Paulo, vai estrear no programa O Evangelho por Emmanuel, sublime recomendação do livro Vinha de Luz. Então, essa é a nossa programação para hoje e para amanhã. Amanhã a gente fala da sexta e do sábado. Mas, além disso, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que mandaram aí beijinhos e abraços aí para vocês no programa de hoje. Lembrando que o nosso Paulo, eu pensei que tivesse desencarnado, Paulo, mas está aí, vivo, né, e saltitante, graças a Deus, não é isso, meu amigo Alexandre? É isso, meu irmão. Nosso irmão Paulo está firme e forte. Ele só deu um tempo aqui do programa porque começou a coincidir com o trabalho material dele. Nossa querida Gil aí, que quando tiver condições também vai estar aqui entre nós. Gil Teres, o programa foi maravilhoso hoje, as perguntas enriqueceram muito. Obrigado a todos. Valeu, Gil. Obrigado, minha irmã. Gil é uma oradora espírita, trabalhadora da Casa de Caridade Chico Xavier. Agradecemos aí a audiência da nossa querida irmã, do nosso irmão Paulo e de todos os outros que acompanharam o programa ao longo dessa quarta-feira, manhã de quarta-feira. E aí nós já chamamos vocês para o próximo programa, que é na próxima quarta-feira, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Nesse programa a gente pretende ainda, viu, Tavares, falar sobre o caso das expiações terrestres do menino do quarto número 4, e dessa feita falando sobre a instrução do Guia do Médium, que é Santo Agostinho. Nada mais, nada menos do que Santo Agostinho é o Guia do Médium que vai trazer instruções. E a gente fecha o assunto com a instrução de Santo Agostinho, tá bom? Então,
Obrigado a todos. Pedir aí a nossa irmã Cristina para fazer a prece final, se for possível, minha querida. Sim, sim. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco no programa de hoje e possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer por essa oportunidade de trabalho e simples, agradecer por todas as oportunidades de hoje, agradecer pelos nossos sucessos e também pelos nossos fracassos que nos ajudam no aprendizado e na vencer as dificuldades. E rogamos a vossa luz, ó Pai, sobre todos aqueles que hoje necessitam de sentir no coração a tua presença. Para todos aqueles que se encontram ainda nos leitos de hospitais, acometidos por algum problema de saúde, e que se encontram sozinhos, com medo, aflito, que o seu amor possa visitar esse coração e consolar. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que desencarnaram, que sejam acolhidos, que nós sabemos que serão, que a tua programação é perfeita. Então, Senhor, agradecemos por tudo, pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nesta caminhada, nesse orbe terrestre. Que gostaríamos de encerrar o programa de hoje com muita paz, desejando uma feliz semana para todos, segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Bom dia e bom resto de semana a todos e todas. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até a próxima.